falar em importância e também os caminhos para ter sucesso numa marca, da marca da empresa. Vamos falar sobre isso hoje aqui no Rumo Certo? De volta com o Rumo Certo, hoje estamos falando sobre gestão de marcas. Eu tenho um especialista aqui no assunto, especialista em marcas, Ângelo Vieira, diretor de comunicação e operações da Farmarcas. Ângelo, queria entrar, como eu falei no finalzinho do último bloco ali, quase que nos passos de sucesso para se ter uma marca eficiente, dentro do que se pede hoje no mercado, de uma tendência também. É claro que isso não é nada estático, né? Muda muito, né? Até os conceitos mudam muito, os valores mudam muito, né? Eu sei que a gente está agora e tem falado muito aqui na importância que as empresas dão também dentro dos seus propósitos na questão ambiental, no ESG, tem se discutido muito. Então são muitas variáveis e são muitos pontos que a gente deve, talvez, observar aí, né? Mas, é claro, tendo como essência o propósito, a identidade de cada marca. Enfim, mas eu queria saber com você, de forma geral, se a gente tem um caminho ou tem pelo menos alguns pontos que precisam mesmo ser muito bem observados, alguns tópicos talvez, para que a gente, enfim, dê andamento quando a gente fala da importância, do valor que tem que dar, da atenção que tem que dar à marca da empresa como um ativo talvez até mais forte do que o próprio produto que se venda. É isso, eu acho que você tem toda a razão quando você observa isso, porque de fato uma marca bem gerida, ela tem esse poder, né? Essa potência de se transformar num ativo muito mais valioso do que a soma dos bens tangíveis, né, que uma empresa possui. Eu diria para você, Sebastião, e para os seus telespectadores aí, que o primeiro passo, eu acho até que eu comentei um pouco por cima no bloco anterior, é o comprometimento do empreendedor, do proprietário da empresa, do dono da empresa realmente, e entender a importância da gestão de marca e dedicar recursos para que isso seja desenvolvido de forma correta, né, na empresa, seja, como eu disse, por um profissional interno contratado, especializado no assunto, ou com uma agência ou uma empresa terceira que possa prestar esse serviço. Porque, de fato, se isso não for estratégico na gestão da empresa, ela vai acabar sendo negligenciada e não vai trazer nem a possibilidade de se transformar num recurso valioso, nem muito menos na condição que os seus consumidores terão de identificar aquela empresa perante a concorrência, né? Você precisa construir, como eu disse também, na cabeça do seu consumidor, uma percepção, uma leitura daquilo que ele, da forma como ele vai entender a relação e a oferta de valor que a empresa está oferecendo. Então, a marca ela tem essa função, né, de se transformar numa imagem, uma fotografia na cabeça do seu consumidor, para que toda vez que ele pensar em consumir ou se relacionar com alguma empresa do seu segmento, ele pense na sua empresa primeiro, ou ele repute a sua empresa mais positivamente do que ele reputaria um concorrente. Então essa é uma grande importância, e se o proprietário, o empreendedor não entender isso como estratégico, muito dificilmente isso vai prosperar. E vai depender de recursos também, né? Precisa ter investimento para que isso aconteça. E é claro, depois a gente entra mais tecnicamente, digamos assim, nas partes de desenvolvimento visual, de desenvolvimento da linguagem verbal, no estabelecimento de um discurso. Então você tem os arquétipos, né, das personalidades de marca. Então, a partir disso você pode direcionar toda a criação de textos, de conteúdos, de produção de fotos, tudo aquilo que é linguagem verbal e visual. Nós estabelecemos aqui, falando do exemplo aqui da Farmarcas, nós estabelecemos padrões, utilizamos essas referências, né, dos arquétipos de marca e tudo mais, para definir qual é o estilo de linguagem que cada uma das nossas marcas vai adotar, e aí nós capacitamos as nossas equipes a, toda vez que for construir um conteúdo para aquela marca especificamente, se use esses recursos, né, essas referências, para que o discurso seja sempre coerente, você não tenha... porque vamos supor aqui, a partir do momento que eu falo de uma maneira mais despojada, vamos supor que eu esteja aqui de terno e gravata, todo social, e chego para você e falo: e aí, mano, como é que tá? Tudo jóia? A imagem que você faz de mim ao me ver não condiz com a linguagem que eu estou usando ao te cumprimentar.
Então, quando a gente pensa em marca, é um pouco isso. Às vezes a marca ela é super bem embaladinha, ela está super bem desenvolvida do ponto de vista visual, mas a linguagem não está condizendo com a personalidade que aquela marca quer transmitir. Então, são esses detalhes que, claro, o empreendedor não precisa saber, ele só precisa ter pessoas que o ajudem a olhar para esse tipo de detalhe, para que realmente no dia a dia suas marcas possam ser geridas com o profissionalismo e com o cuidado, né, que elas merecem. Então, um exemplo bem esdrúxulo aqui até, só para que fique um pouco mais claro na cabeça dos seus telespectadores aí um pouco do que a gente está falando. Não, mas é bem interessante, é fácil da gente entender, sim. E o importante é assim, né? Tem técnica para isso, tem gente especializada para fazer isso, que é o trabalho que vocês fazem aí, mas ele depende sobretudo da essência, né, Ângelo? Isso fica importante, né? É o empreendedor, é o empresário, mesmo que seja do seu próprio conhecimento, a gente é, enquanto profissional liberal, também o empreendedor do conhecimento da gente, mas é importante ter isso bem claro, né? Que o poder está na essência, o poder está ali na definição do que você defende, no que você acredita, né? E aí as estratégias para fazer esse poder acontecer é que é outro papo e aí que é outra, que aí depende de profissionais, mas eles só conseguem trabalhar, como vocês, eu imagino, você vai me dizer se estou correto, desde que se tenha uma definição e essa definição é de cada um, né? De cada empresário, né? Isso é muito importante, se apoderar disso, né? Ter consciência desse poder, dessa definição da sua marca e que também não é um logotipo exatamente, né? Mas é o que você acredita, é a verdade, né, Ângelo? Exatamente. Por isso que a marca ela é uma derivação, digamos assim, daquela essência do que a empresa é. Eu vou dar um exemplo aqui do nosso ramo, né, que é o segmento do varejo farmacêutico. Muitos dos empresários que fazem parte do nosso grupo não são farmacêuticos formados. Alguns são, muitos são, mas nem todos são. Alguns dos nossos associados são empresários do ramo farmacêutico que estão no negócio, às vezes herdaram o negócio da família ou começaram como funcionários, colaboradores de uma drogaria e prosperaram a ponto de hoje serem donos e terem seus próprios negócios. Mas nenhum deles, ou a grande maioria deles, não é especializada na gestão de marcas, né? Não estudou para isso. Então é necessário que esse empreendedor, eu falo do nosso ramo, mas você estende aí para os telespectadores aí de todos os ramos que estão nos assistindo, ele precisa ter esta clareza de que qualquer negócio, ele existe por uma razão. É difícil você responder de supetão quando alguém pergunta para um dono de farmácia, por exemplo, por que seu negócio existe? Muito provavelmente essa resposta não está pronta na cabeça desse empresário, mas é a partir daí que se começa a gestão de marca, porque você começa a se questionar o seguinte, mas por que eu tenho esse negócio? Que problema da sociedade eu quero resolver com a existência do meu negócio? Se o meu negócio deixar de existir, o que acontece? Qual é a consequência para os meus consumidores, para as pessoas que moram nas proximidades do meu empreendimento? Então, se você começar a se questionar, a fazer esse tipo de questionamento, você vai começar a tomar nota de respostas que não são respostas prontas, que não é o copiado que o seu vizinho fez ou do que ele responderia. É a sua essência, é a razão de existir daquele seu negócio. E aí, a partir disso, você pode definir propósito, você pode definir uma visão, porque hoje o seu negócio está aqui, está estruturado dessa forma, faturando um determinado montante, mas e daqui a 5 anos? Onde é que você quer estar? Quanto você quer estar faturando? Com quantas unidades você quer estar? Daqui a 10 anos. E aí você coloca isso numa linha de tempo e vai trazendo de forma retroativa. O que eu preciso fazer hoje para avançar um pouquinho mais nesse meu objetivo de daqui 5 anos? Então, se eu sonhar de uma vez só em transformar a minha empresa hoje no que eu quero que ela seja daqui 5 anos, vai parecer uma coisa meio impossível, meio improvável de acontecer. Mas se a gente vier dando os passos seguidos dos outros, assim, no sentido, né, e trazendo, claro, toda a equipe, toda a mão de obra disponível, remando junto no mesmo sentido, digamos assim, o caminho fica mais fácil. E aí a marca, ela é uma tradução, vamos dizer assim, visual, verbal, desta essência, que você vai ter que ter profissionais, como eu disse, capazes de colocar nessa marca, neste diálogo que a sua empresa vai manter com os seus consumidores, o que é isso que você está querendo traduzir. Aqui na Farmarcas, por exemplo, nós temos uma visão muito clara que foi estabelecida em 2020,
que é de dobrar o faturamento da empresa até 2025. Então, em 2020, nós fechamos o período faturando a soma do faturamento dos nossos empresários em torno de 4 bilhões de reais, e nós queremos chegar a 2025 com o faturamento na casa de 8 bilhões. Então, isso é uma visão que a gente construiu há 3 anos atrás, estamos caminhando para atingir, e isso guia todas as outras iniciativas que a empresa vai adotar neste intervalo de tempo, né, de 5 anos, que foi o que a gente estabeleceu. Então, a partir desta visão, nós estabelecemos 5 pilares que são importantes, né? A gente entendeu que para atingir o dobro do faturamento em 5 anos, nós tínhamos que cuidar de 5 pilares, e esses 5 pilares depois se derivam em todas as iniciativas de projetos, de sistemas e de capacitação que a gente precisa ter e oferecer para que a empresa caminhe nesse sentido. Então, quando nós estabelecemos isso em 2020, toda a nossa comunicação foi ajustada para essa informação chegar da maneira mais clara possível na mente, na cabeça de todas as pessoas que se relacionam conosco. Isso é marca. Nós estamos há 3 anos mantendo uma coerência, uma constância na comunicação para informar o mercado, para informar os nossos parceiros comerciais, os nossos associados, de onde nós queremos chegar e como nós pretendemos chegar nesse objetivo, né? Então, esse é um pouco do que a gestão de marcas faz, né? Ela suporta a estratégia empresarial para que todo mundo que se relaciona com a empresa tenha toda a clareza e perceba que, de fato, existe consistência naquilo que está sendo comunicado, né, pela organização. Não, então, você dando esse exemplo também evidencia outra questão, que a gestão da marca não é a implantação de um projeto exatamente ou só, né? É um processo mesmo, todo dia tem que ser avaliado, né? Todo dia tem que ser revisto, talvez. É algo muito móvel, né? É muito dinâmico ao mesmo tempo, né? Ângelo, rapaz, eu conversaria com você muito mais tempo aqui, viu? É um assunto importantíssimo, interessante. É um ativo forte que a gente tem que voltar a esse assunto mais vezes aí. Então, eu coloco aqui os nossos estúdios abertos para a gente te trazer para cá, para conversarmos mais vezes, para a gente trazer esse assunto aqui, porque é importante, é competitividade, é rentabilidade lá no final das contas para o empreendedor, enfim. É muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, viu? É isso, é um grande prazer, eu fico muito satisfeito de ter sido convidado, mais ainda feliz por falar de um assunto que eu gosto tanto, né? Eu acho que um pouco do que confunde o empresário, Sebastião, é esta visão de marca versus publicidade, né? Uma coisa é a publicidade da empresa, é o anúncio, é o post que vai lá para a rede social, é a comunicação mais tangível, que muitas vezes é feita por uma empresa de publicidade ou até, enfim, às vezes internamente. E a outra é a gestão da marca, né, dessa maneira muito mais estratégica e consistente, que permite que aí sim a sua publicidade possa consumir dessa fonte de informação e, através da publicidade, da linguagem verbal, da linguagem visual, traduzir isso de uma maneira que o seu consumidor entende mais facilmente. Então, se eu pudesse deixar esse último recado aí, é tratar realmente com diferenciação o que é branding, o que é gestão de marca, do que é publicidade e propaganda, porque uma coisa não existe sem a outra, mas são ambas muito importantes para o sucesso das organizações aí. Ótimo, não, muito claro e muito esclarecedor e muito proveitoso também. Muito obrigado, Ângelo, e muito obrigado a você também que acompanhou o Rumo Certo de hoje com a gente aqui. Eu volto no próximo programa. Até mais.